Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos explorar juntos alguns dos maiores mistérios que até hoje permanecem sem resposta. Você sabia que existem eventos que desafiam até os maiores cientistas e investigadores? No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 mistérios fascinantes que ninguém conseguiu resolver. Prepare-se para embarcar em uma jornada de enigmas e teorias. Então, se você é curioso e adora mistérios, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nada. Incidente do Passo Dyatlov. No inverno de 1959, 9 jovens partiram para uma expedição desafiadora nos Montes Urais, na Rússia. O que deveria ser uma aventura transformou-se em um dos maiores mistérios do século XX. Todos os membros do grupo foram encontrados mortos em condições inexplicáveis, gerando décadas de especulações. Os 9 participantes, liderados por Igor Dyatlov, eram estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural. Jovens experientes em trekking e aventuras, partiram para explorar a remota região de Kolassiako, conhecida como Montanha da Morte pelos indígenas Mansi. Diários e fotografias do grupo mostram momentos de descontração e companheirismo durante os primeiros dias. O clima era rigoroso, com temperaturas de menos 30 graus Celsius, mas eles estavam preparados. Em 1º de fevereiro, eles montaram acampamento em uma encosta exposta. Essa seria sua última noite no local. Quando o grupo não retornou na data planejada, buscas foram organizadas para localizar os 9 jovens. Em 20 de fevereiro, equipes de resgate começaram a procurar o grupo após o alerta dado por familiares e colegas. Inicialmente, voluntários participaram, seguidos por equipes profissionais, incluindo militares e cães farejadores. Em 26 de fevereiro, uma barraca foi encontrada na encosta da montanha Kolassiako, danificada e parcialmente coberta de neve. Já no mês de março, os primeiros corpos foram encontrados perto do acampamento, 2 ao lado de uma árvore e 3 a caminho do acampamento, sugerindo tentativas de retorno. As buscas continuaram, mas as condições climáticas dificultaram o progresso. Somente em 4 de maio os últimos corpos foram encontrados, enterrados sob metros de neve em uma ravina a 75 metros da floresta. Este local revelou os ferimentos mais graves, como fraturas no crânio e nas costelas. Os relatórios médicos indicaram que alguns morreram de hipotermia, enquanto outros sofreram lesões semelhantes às de acidentes de carro. Estranhamente, não havia sinais externos de trauma compatíveis com os ferimentos internos. Muitas hipóteses foram levantadas para explicar o incidente. Inicialmente, especulou-se que o grupo poderia ter sido atacado por indígenas Mansi, que habitavam a região. No entanto, não havia sinais de luta nos corpos ou na área. Ataques de animais selvagens também foram considerados, mas os ferimentos nos corpos não eram consistentes com marcas típicas de predadores. A explicação oficial, revisada em 2019, sugere que uma pequena avalanche teria ocorrido na área. Segundo essa teoria, o grupo foi forçado a evacuar sua barraca às pressas, temendo ser soterrado. Isso explicaria por que abandonaram o acampamento em condições extremas, deixando para trás roupas e equipamentos essenciais. No entanto, céticos apontam que não foram encontradas evidências claras de uma avalanche no local, como padrões de neve típicos ou danos consistentes ao acampamento. Algumas teorias sugerem que outros fenômenos naturais teriam causado a morte dos jovens, tais como ventos catabáticos, que são ventos extremamente fortes e imprevisíveis, podem ter atingido a área. Esses ventos poderiam causar sons perturbadores e criar uma sensação de ameaça iminente, levando o grupo a agir impulsivamente. Outra teoria sugere que ventos na topografia específica da montanha poderiam ter gerado sons de baixa frequência, infrasom. Esses sons, imperceptíveis ao ouvido humano, podem causar desorientação, ansiedade e até pânico. Isso pode ter levado o grupo a abandonar o acampamento em um estado de desespero. Partindo para teorias e conspirações, alguns sugerem que a região do incidente era usada para testes militares, incluindo mísseis e armas. Testemunhas relataram luzes estranhas no céu naquela noite, levantando a hipótese de que o grupo poderia ter sido vítima de um experimento militar mal sucedido ou exposição a algum tipo de arma. Essa teoria é reforçada pelo sigilo inicial das autoridades soviéticas sobre o caso, mas carece de provas concretas. A ausência de explicações definitivas alimentou teorias sobre OVNIs e eventos sobrenaturais. Luzes misteriosas avistadas no céu naquela noite reforçam a hipótese de que o grupo pode ter encontrado algo além da compreensão humana. Embora intrigante, essa explicação é amplamente rejeitada por falta de evidências tangíveis. Embora cada uma dessas teorias tenha seus pontos fortes,
Nenhuma delas explica de forma satisfatória todas as anomalias do caso, como os ferimentos internos graves sem marcas externas e a conduta inexplicável do grupo ao abandonar o acampamento. O incidente do Passo Dyatlov continua sendo um enigma, despertando debates e fascínio mesmo após mais de 60 anos. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe ela nos seus comentários. Mackenzie Poltergeist. O Mackenzie Poltergeist é uma das histórias de assombração mais famosas da Escócia, localizada no cemitério Greyfriars Kirkyard, em Edimburgo. Conhecido por sua atmosfera gótica e misteriosa, o cemitério abriga os restos mortais de Sir George Mackenzie, um advogado do século XVII, cuja reputação cruel e implacável durante os julgamentos religiosos lhe rendeu o apelido de Bloody Mackenzie. Ele foi uma figura central na repressão aos Covenanters, um movimento religioso presbiteriano que se opunha às imposições da Igreja Anglicana na Escócia. Centenas de Covenanters foram aprisionados e executados sob suas ordens. Muitos morreram em condições horríveis, alguns no próprio terreno onde o cemitério agora se encontra. Após sua morte, em 1691, Mackenzie foi enterrado em um mausoléu impressionante no Greyfriars Kirkyard. Durante séculos, a tumba permaneceu tranquila, até que eventos estranhos começaram a ser relatados no final do século XX. Em 1999, um sem-teto invadiu o mausoléu de Mackenzie e, acidentalmente, perturbou os restos mortais dentro da tumba. Após esse incidente, histórias de atividades paranormais se intensificaram. Pessoas que visitaram o mausoléu relataram arranhões inexplicáveis na pele, sensações de calor ou frio intensos, desmaios e enjoos e objetos que se movem sozinhos. Guias turísticos, visitantes e até pesquisadores documentaram esses fenômenos, transformando o cemitério em um ponto turístico popular para caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. O mausoléu, conhecido como Black Mausoleum, é considerado o epicentro da atividade paranormal. Acredita-se que o espírito de Mackenzie ou das vítimas dos Covenanters esteja por trás dos eventos. Algumas teorias sugerem que a energia residual do sofrimento passado permeia o local, criando um ambiente propício para fenômenos sobrenaturais. O Mackenzie Poltergeist tornou-se tão famoso que parte do cemitério foi fechada para o público geral. Apenas visitas guiadas têm permissão para entrar em áreas específicas, como o Covenanters Prison, onde muitos eventos estranhos são relatados. O Mackenzie Poltergeist é amplamente reconhecido como uma das assombrações mais ativas do mundo. Independentemente de você acreditar ou não em fenômenos sobrenaturais, a história é um testemunho do impacto emocional e cultural do cemitério Greyfriars Kirkyard e de sua ligação com a história sombria da Escócia. D.B. Cooper. D.B. Cooper é o pseudônimo atribuído a um dos casos mais enigmáticos da história dos Estados Unidos, um sequestro aéreo seguido de roubo e fuga, ocorrido em 24 de novembro de 1971. Este mistério não resolvido se tornou um marco na cultura popular americana e gerou inúmeras teorias sobre a identidade e o destino do sequestrador. Na tarde de 24 de novembro de 1971, um homem identificado como Dan Cooper comprou uma passagem de avião para o voo Northwest Airlines 305, de Portland, Oregon, para Seattle, Washington. Ele era descrito como um homem de meia-idade, vestido de forma elegante, com um terno escuro e óculos de sol. Após a decolagem, Cooper entregou um bilhete à comissária de bordo, informando que tinha uma bomba em sua maleta. Ele mostrou os dispositivos e exigiu $200 mil em dinheiro, 4 paraquedas e combustível suficiente para um voo até o México. As autoridades seguiram suas instruções, e em Seattle, os passageiros foram libertados em troca do dinheiro e dos paraquedas. Cooper manteve a tripulação como refém e ordenou que o avião decolasse rumo ao México, voando a uma altitude baixa e velocidade reduzida. Em algum ponto entre Seattle e Reno, Nevada, Cooper abriu a porta traseira do avião e pulou com o dinheiro e um dos paraquedas, desaparecendo na escuridão. O avião pousou em segurança, mas Cooper nunca mais foi visto. O FBI lançou uma das maiores investigações da história, vasculhando a floresta densa na área onde Cooper possivelmente pousou. Nenhuma pista significativa foi encontrada. Em 1980, parte do dinheiro foi descoberta por uma criança na margem do rio Columbia, próximo a Portland. Eram $5.800 em notas de $20, confirmadas como parte do resgate. A identidade e o destino de D.B. Cooper continuam sendo um mistério que fascina investigadores, entusiastas e teóricos há mais de 5 décadas. Desde o audacioso sequestro aéreo em 1971, diversas hipóteses foram levantadas para explicar o que aconteceu com o homem que desapareceu após saltar de um avião com $200 mil em notas. Uma das explicações mais plausíveis é que D.B. Cooper não sobreviveu à queda.
O salto foi realizado durante a noite, em uma área isolada e densa, sob condições climáticas adversas. Além disso, Cooper vestia roupas inadequadas para suportar o frio intenso. Especialistas apontam que, mesmo para alguém experiente em paraquedismo, a baixa visibilidade e o terreno hostil tornariam a aterrissagem segura quase impossível. A ausência de rastros ou evidências concretas reforça a ideia de que ele pode ter perecido na floresta logo após o salto. Apesar das adversidades, há quem acredite que Cooper conseguiu escapar. Defensores dessa teoria sugerem que ele planejou meticulosamente sua rota e sabia exatamente onde pular para se esconder. Cooper teria conseguido desaparecer, talvez até mudando de identidade e vivendo anonimamente em algum lugar. A descoberta de parte do dinheiro na margem do rio Columbia em 1980 é usada como evidência de que ele poderia ter deliberadamente descartado parte do saque para confundir as investigações. Outra teoria popular sugere que D.B. Cooper possuía treinamento militar ou experiência em paraquedismo. A maneira como ele lidou com a situação a bordo do avião, a escolha do tipo de paraquedas e o conhecimento técnico sobre aeronaves indicam que ele poderia ter habilidades adquiridas em um ambiente militar. Isso explicaria a execução aparentemente precisa de seu plano. No entanto, críticos apontam que ele optou pelo paraquedas de reserva menos confiável, algo que um especialista dificilmente faria. O que realmente aconteceu com D.B. Cooper após o salto permanece um mistério. Sua ousadia e o desaparecimento impecável continuam a intrigar e inspirar debates. Entre as teorias de morte, fuga e conspiração, o caso segue como um dos mais fascinantes da história criminal dos Estados Unidos, um quebra-cabeça sem solução que desafia a imaginação e a lógica até os dias de hoje. Manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um dos maiores mistérios da história. Este livro, datado do século XV ou XVI, intriga estudiosos, criptógrafos e historiadores há séculos, sendo escrito em um alfabeto incompreensível e ilustrado com imagens que desafiam explicações. Sua origem, propósito e significado permanecem desconhecidos, tornando um enigma sem precedentes. Descoberto em 1912 por Wilfrid Voynich, um comerciante de livros raros, o manuscrito foi encontrado em uma biblioteca jesuíta na Itália. Análises modernas confirmaram sua autenticidade, datando o pergaminho por volta do início do século XV. No entanto, o autor do manuscrito e o motivo de sua criação continuam envoltos em mistério. Com cerca de 240 páginas, o manuscrito apresenta características únicas. Ele é escrito em um idioma que não corresponde a nenhuma língua conhecida, com padrões que sugerem uma linguagem real, mas que permanece indecifrável. Além disso, o livro é adornado com ilustrações de plantas que não existem, diagramas astronômicos, figuras humanas em cenários curiosos e objetos que lembram frascos de medicamentos, possivelmente relacionados à botânica, medicina ou alquimia. O manuscrito Voynich gerou diversas teorias ao longo dos anos. Alguns acreditam que seja um texto codificado, criado para proteger conhecimentos secretos. Outros sugerem que ele foi escrito em uma língua perdida ou artificial. Há também quem veja no manuscrito um manual científico ou alquímico, enquanto outros o consideram uma farsa elaborada para enganar colecionadores ricos. Em especulações mais ousadas, teorias sobrenaturais e extraterrestres sugerem que sua origem transcende o entendimento humano. Mesmo com o avanço da tecnologia, incluindo análises criptográficas e inteligência artificial, o conteúdo do manuscrito permanece inacessível. Testes de datação por carbono confirmaram a antiguidade do pergaminho, mas as tentativas de traduzir o texto ou compreender seu propósito falharam. Parte do mistério reside em sua estrutura complexa e a atenção aos detalhes nas ilustrações, que parecem ter sido criadas com um propósito deliberado. O manuscrito Voynich é mais do que um livro, é um símbolo do fascínio humano pelo desconhecido. Ele continua a desafiar gerações de pesquisadores, inspirando debates e alimentando a curiosidade de quem busca respostas. Seja uma obra de conhecimento oculto, uma brincadeira elaborada ou algo que vai além da compreensão, o manuscrito permanece como um dos maiores enigmas da história, um lembrete de que o mistério, por si só, pode ser uma forma de arte. Croatoan, o mistério da colônia de Roanoke. Em 1587, um grupo de 115 colonos ingleses partiu em busca de uma nova vida no Novo Mundo. Eles fundaram uma colônia em uma pequena ilha na costa da atual Carolina do Norte, chamada Roanoke. O que aconteceu a seguir transformou-se em um dos maiores mistérios da história americana. Liderados por John White, a colônia era composta por homens, mulheres e crianças. Entre eles estava Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo. Mas a colônia enfrentava desafios, escassez de alimentos,
conflitos com tribos locais e o isolamento do resto do mundo. Em agosto de 1587, John White retornou à Inglaterra para buscar suprimentos. Mas a guerra com a Espanha atrasou seu retorno por 3 anos. Quando finalmente voltou, em 1590, a colônia que ele havia deixado estava completamente abandonada. A única pista era uma única palavra: Croton. Não havia sinais de luta ou violência. Tudo parecia ter sido desmantelado com calma, como se os colonos tivessem partido por vontade própria. O destino dos colonos de Roanoke permanece incerto até hoje, mas isso não impediu especulações. A teoria mais aceita sugere que os colonos buscaram refúgio com a tribo Croatoan, se integrando à sua cultura para sobreviver. A tribo Croatoan foi um grupo indígena nativo da costa sudeste. Eles viveram principalmente na ilha de Croatoan, hoje conhecida como Ilha Terras. A tribo desapareceu como um grupo distinto ao longo do tempo, possivelmente devido à assimilação com outros povos nativos ou ao impacto da colonização europeia. Pesquisas arqueológicas descobriram artefatos que podem ter pertencido aos colonos, sugerindo que eles de fato se misturaram com os nativos. Mas nenhuma prova definitiva foi encontrada. Ocorreram também estudos genéticos tentando rastrear descendentes dos colonos, mas os resultados ainda são inconclusivos. Indo para outra direção deste caso, outros historiadores acreditam que os colonos foram atacados e mortos por tribos hostis, como os Povata. Ou talvez tenham tentado se relocar para Chesapeake Bay, mas nunca chegaram ao destino. Ao longo dos séculos, surgiram outras lendas como as de maldições, abduções e fenômenos inexplicáveis. Mais de 400 anos depois, o mistério da colônia perdida de Roanoke continua a intrigar historiadores e curiosos. Foi um ato de sobrevivência, um desastre ou algo além da compreensão humana? Talvez nunca saibamos. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e fiquem ligados para mais conteúdos incríveis que virão. Até mais.